Bem-vinda, Lupita. Nós estamos com Lupita Vázquez Luna. Bem-vinda à presença. Bem-vinda a esse espaço de construtoras do futuro. Muito obrigada por estar com a gente. Muito boa tarde. Muito obrigada a vocês pelo convite e pelo espaço. Bem, para quem não a conhece, podemos dizer que Lupita Vázquez Luna é uma ativista, artesã, isso está no seu perfil, é professora, membro do Conselho Mexicano, é representante do povo Tzotzil no Congresso Indígena Mexicano e a primeira mulher do seu povo a receber o comando da organização Las Abejas. Lupita, você quer dizer algo mais nessa apresentação? Como você se apresentaria? Então, meu nome é Guadalupe Vázquez Luna, sou sobrevivente do massacre de Acteal e membro das abelhas. E, efetivamente, sim, fui parte do Conselho Indígena do governo. Fui a primeira mulher que foi nomeada com um cargo importante dentro do que é a Organização das Abelhas de Acteal. Bom, não é algo fácil, não é algo que aconteça normalmente, mas creio que é parte da nossa luta, da nossa exigência como organização e como povo. Sempre foi difícil, mas nesse momento você está numa ofensiva forte. Como você está vivendo isso? Em que situação você se encontra e que lutas você mantém atualmente? Bom, neste momento, como organização, iam ser mandados os conselheiros a cada temporada. Então eu descansei, terminei o meu mandato e agora são outras pessoas que estão representando a região. Por isso agora estou mais dentro da organização das abelhas de Acteal, que é uma organização fundada no ano 1992. Já tem quase 28 anos de fundação. Estamos exigindo principalmente justiça pelo caso do massacre de Acteal, que foi um crime de lesa humanidade, onde também foi perdida a vida dos meus pais, dos meus irmãos e principalmente de muitas mulheres e crianças. Então estamos neste momento numa luta para alcançar uma justiça que não aconteceu há mais de 23 anos. Tem sido um processo muito difícil, muito cansativo. Principalmente porque não nos deixam, não é? Normalmente não nos vão deixar lutar por exigir justiça, principalmente se é um crime de Estado. Porque o massacre de Acteal é responsabilidade, depois do governo, do presidente da nação. Eles são os responsáveis pelo massacre de Acteal. Então não nos vão deixar buscar justiça, muito menos vão dar justiça. Então estamos buscando, pedindo e exigindo que a Comissão Interamericana nos dicte o relatório que temos exigido durante anos. E seguimos nessa luta, porque, obviamente, não nos facilitaram nada. O governo tentou, de muitas formas, de muitas maneiras, esquecer e apagar essa luta. Também estamos lutando por nossa terra, pelo direito a simplesmente existir, a viver livres, porque cada vez mais, com os projetos de governo, o governo nos está destruindo, nos está saqueando, nos está assassinando. Então, nossa luta é por isso, contra todo esse tipo de violências e injustiças que estamos vivendo. Então, o caminho das abelhas é isso: buscar justiça, buscar uma vida digna para os povos, para as comunidades, não apenas os que estão ligados com as abelhas, mas uma vida digna para todo mundo, para todos os povos. Para quem não conhece o que houve em 22 de dezembro de 1997, você pode nos contar o que houve?
Acteal sofreu um massacre no ano de 1997, em 20 de dezembro, em que foram massacradas 45 pessoas, mais 4 bebês não nascidos que foram arrancados do ventre de suas mães por um grupo paramilitar, obviamente treinado pelo exército mexicano, que é parte de uma luta entre o governo e o exército zapatista, que era acabar com a luta, não apenas com os zapatistas, mas com todo tipo de organização que estava sendo feita para defender direitos. Então, há um plano do governo nesse tempo, e um plano que foi chamado Campanha Chiapas 94, com a ideia principal de acabar com a luta zapatista. Então, essa parte do plano mandou militarizar as comunidades indígenas. Mas os militares foram com a suposta ideia de proteger as comunidades indígenas. Só que essa suposta proteção foi para treinar as mesmas comunidades para poder massacrar, para poder matar. E assim o governo poder lavar as mãos e dizer que não tem nada a ver, que foram as próprias comunidades. Mas ele os treinou para que eles mesmos massacrassem pessoas da comunidade. Até que aconteceu o massacre de Acteal, onde 45 pessoas morreram, assim como meus pais e meus irmãos. Muitas pessoas, muitas crianças ficaram órfãos ou foram baleados. Isso já faz 23 anos. Então temos buscado justiça, exigido justiça, que haja justiça, principalmente porque sabemos quem são os responsáveis desse massacre. Denunciamos, demos os nomes dos autores do massacre, tanto os que executaram o crime quanto os mandantes. E o que o governo fez foi prender alguns por um tempo, algumas pessoas específicas, para logo dizer que não havia provas suficientes para mantê-los presos, mesmo que já houvessem confessado como mataram os homens, as mulheres e as crianças. Mas mesmo assim, para o Estado mexicano, não havia provas suficientes para mantê-los presos. Então os liberou no Supremo Tribunal Federal, que disse que não havia provas suficientes, que deveria liberá-los. Como não houve justiça no nosso país, apesar de que havia provas suficientes, o que nós fizemos é pedir que o caso Acteal passasse para as mãos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Atualmente é onde o caso está. Já foi aceito, mas já se passaram anos de espera para que dê uma sentença para o Estado mexicano, que denuncie o Estado mexicano por seu crime e por sua responsabilidade no massacre. No entanto, continuamos esperando, continuamos lutando para que Acteal não fique impune, que não seja mais um massacre que ficam na impunidade, como já aconteceu em outros lugares. Por isso estamos nessa luta de exigir que a verdade seja divulgada. Eu imagino que esse dia mudou a sua vida. Você era uma menina que se caracterizava pelo que falam de você, que era uma menina que se rebelava contra as imposições, contra um meio em que se considerava que as crianças não fossem, as meninas não fossem à escola. Eu imagino que esse fato e por tudo que aconteceu com você depois, isso só reforçou essa atitude de rebeldia que você tem. Sim, realmente foram tempos muito difíceis, muito complicados, porque, sim, sendo uma menina, nós ficamos praticamente sozinhos. Éramos 10 filhos e só sobraram 5. 5 crianças, praticamente, só sobraram 5. Foi um período muito difícil. Foi muito difícil de superar e de viver. Foi uma infância interrompida.
E sim, foi isso que me deu mais força, que me fortaleceu mais. Porque eu já trazia essa inquietude. Eu não queria ser igual a todo mundo, resignada à forma como vivemos, à forma como somos tratados, principalmente enquanto mulheres. Porque isso nos ensinaram, como mulheres e como homens, que cada um tem o seu papel. No entanto, depois disso, eu acho que sim, eu ganhei mais força para principalmente entender que ninguém tem direito de matar, de tirar a vida dos outros. E acredito que todos merecemos ser livres, todos merecemos viver bem e com qualidade de vida. Tudo que eu vivi, tudo que eu vi, isso me deu muita força para seguir em frente. A princípio pensei que de fome ou de dor eu ia morrer. Mas não foi assim. Graças também à sociedade civil, a muitas pessoas que se solidarizaram, que se uniram a nós, que se aproximaram de nós. Então também, de alguma forma, sentimos que cresceu a família. Então isso nos ajudou a superar isso tudo. Mas ver tanta injustiça, que não apenas a Jack Teal, mas também que vi mais coisas, mais dores, mais sofrimentos, mais injustiças por ser indígena. Você morre e não acontece nada. Ou por ser pobre, te assassinam ou te desaparecem e não acontece nada. Porque você não é ninguém importante. Então eu entendi que acho que a organização, na sua luta e na sua exigência por uma vida digna, entendi que isso também deveríamos fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas também porque, graças ao meu pai, hoje eu continuo viva. Eu me senti em dívida com eles, com os 45 que deram a vida por nós. Então eu entendi que alguma coisa eu deveria fazer, que por alguma razão eu vivi, por alguma coisa eu não morri. Porque eu estava lá no dia do massacre. Eu não morri nesse dia. Eu sobrevivi ao massacre. E principalmente graças ao meu pai. Estou viva. Então eu me senti em dívida com ele. Mas eu devia fazer alguma coisa. Mas é verdade que o sistema onde vivemos não facilita as coisas. É um pouco complicado. Que uma mulher para falar, para sair, para dizer o que pensa e o que acredita, para expressar suas opiniões, tudo isso, não é fácil. É um processo muito difícil. Você fica marcada na sua família, na sua própria comunidade. Vivemos em uma organização, mas reconhecemos que tanto como homens como mulheres temos os mesmos direitos. É algo que, para mudar nesses tempos que já vivemos, mais de 500 anos com essa ideia. E eu digo mais de 500 anos porque foi depois de que supostamente vieram nos civilizar, não é? Porque antes nós percebíamos que as mulheres sempre foram importantes. Nós nunca diminuímos as mulheres, até que os espanhóis chegaram e nos disseram as mulheres servem para tal coisa e nos deram papéis diferentes. Então, todos esses anos de que já nos deram a ideia de que, bom, eu sou mulher, eu posso isso, não devo fazer aquilo, ou que eu sou homem, posso tal coisa, pois foi um processo muito difícil. Foi difícil aceitar que as mulheres participassem. Mesmo nesses tempos, continua sendo muito difícil, mas já nem tanto como antes. Então, pouco a pouco, vamos também nos apoiando, principalmente, creio que também nos dando ânimo também entre nós, para poder entender que valemos como pessoas, como seres humanos, e que acredito que essa luta para viver não é apenas uma luta que corresponde aos homens, mas também que corresponde a todo mundo. Lutar por uma vida melhor, por um futuro melhor. Falando de futuro, Lupita, o que você acha que é preciso para construir um futuro não violento, onde a vida esteja no centro, um futuro em que a maioria das pessoas realmente quer?
Em primeiro lugar, creio que ter muita paciência, principalmente, porque temos caminhado por 28 anos em uma luta não violenta. Tem sido muito difícil, principalmente quando te agridem. E quando te humilham, gritam com você, te apontam. Qualquer pessoa se irrita por viver tantas injustiças. Por isso digo, ter muita paciência nos ajudou muito. Nossos 45 mártires que morreram em jejum e oração. E meu pai foi o que liderou o jejum e a oração antes do massacre. Então, o seu pacifismo foi grande, porque ele sempre dizia que não se deve responder à violência, mas ele nos demonstrou com ações que se poderia fazer as coisas diferentes, que se te agridem, e não só porque ele leu ou escutou na Bíblia que você deve virar outra face. Não é isso. Não ser violento não significa que te dão uma cacetada e você vira outra face, mas que há outras formas de lutar. Não responder com a violência. Então, acredito que isso nos apoiou muito, lembrar dele, escutar ele, porque antes de morrer, suas últimas palavras foram perdoar ou pedir perdão pelos assassinos, pelos seus próprios assassinos. E suas últimas palavras foi: perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Ele está muito presente entre nós, principalmente porque nos ajudou muito quando nos agrediram, quando nos insultaram, quando nos bateram. Muitos não entendem por quê ou me chamaram de todo tipo de coisa. Por que não respondemos ao massacre? Porque se a nossa luta já era de não violência, nos matam e voltamos a reagir com a não violência. Muita gente não entende essa forma de lutar. Ou nos taxam de medrosos ou de covardes. Mas para nós não é covardia, não é medo, é o contrário. Eu acho que é preciso muita coragem para dizer não te respondo, mas tampouco me calo. Então essa é a nossa luta. Não respondo com a mesma violência, mas não significa que eu fique calada. Essa é a nossa maneira. Nós nos armamos com muita coragem, recordamos nossos ancestrais, que sempre houve conflito, sempre houve violência. Mas eles sempre foram muito sábios na forma de resolver esses conflitos. Se sentavam e dialogavam. Então, eu acredito que essa é a maneira que queremos resgatar. Não é impossível. Acreditamos totalmente que é possível dialogar antes de chegar à violência. E se te violentam, eu acho que podemos gritar, não sei, mas antes de responder, da mesma forma, nós nos apoiamos muito nas nossas tradições, nas nossas orações e na nossa fé em um Deus, que nos ensinaram a acreditar e a ter fé. Isso nos ajudou muito como organização. Nunca dissemos, eu posso porque eu sou forte, mas que sempre nos encomendamos à nossa fé, à nossa crença e à nossa cultura, que é o que nos dá força. Bom, isso é o que eu penso, porque para alcançar, não se necessita de outra coisa mais do que ter força de vontade e ter muita sede, e de justiça e muita fé. Você gostaria de acrescentar algo mais? Pedir para que vocês lembrem que essa luta não é só nossa, não é só nossa como organização, nem como Tzotzil, nem como Chiapas, nem como México. É uma luta para todos. E eu acho que deve-se seguir unindo forças, unir nossas lutas, unir nossos corações, nos ver como os irmãos que somos. Porque temos cores diferentes, mas temos o mesmo sangue. Somos seres humanos. Acho que merecemos viver num mundo onde tudo seja riso, tudo seja alegria. Não é fácil, é muito difícil. Principalmente quando nos dizem, quando decidimos lutar pacificamente, não cair na violência. É muito difícil, mas não é impossível. E eu acho que essa é a luta mais forte. Nós acreditamos nisso. E queríamos que muitos acreditassem nessa luta de não violência. Isso é o que nós queremos, porque já tem muita violência, já tem muitas armas.
Eu acho que somos muitos os que desejamos isso. E isso é o que eu pediria ao público, a vocês, que nos escutem, que unamos nossos corações e acreditemos numa luta não violenta. Porque já chega de muitas armas, chega de muito sangue, porque temos lutado como olho por olho, dente por dente, você me bate, eu te bato. E isso nunca acaba. É a história sem fim. Então, creio que para acabar com isso, precisamos acreditar que a força do amor é superior a tudo. E eu acredito que é isso que precisamos para viver tranquilos, para alcançar essa vida tranquila, uma paz, uma justiça sem tanta violência, sem tanto sangue. Muito obrigada, Lupita. Obrigada, Eduardo, que está gravando, está nos ajudando com essa câmera. Obrigada por tudo, por dividir sua experiência e seu ensinamento sobre a luta não violenta. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Saudações de Chiapas.